Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Mais uma vez, pela terceira vez seguida nessa semana, eu subo à tribuna aqui do Senado Federal com um sentimento de preocupação, e é um dever demonstrar isso através dessa escalada do autoritarismo que a gente percebe no Brasil. Em 25 de março de 1884, senhor presidente, o meu Ceará libertou os escravos, 4 anos antes da abolição da escravatura. Não é à toa, senador Fernando Bezerra, que o Ceará é chamado de terra da luz. Nesse mesmo ano, o estadista, escritor e abolicionista norte-americano Frederick Douglass, senador Anastasia, disse o seguinte: a liberdade não tem sentido onde o direito de expressar seus pensamentos e opiniões deixou de existir. Esse, de todos os direitos, é o terror dos tiranos. É o direito que eles primeiro derrubam. Eles conhecem seu poder. Hoje na CPI, senador Carlos Viana, CPI da Covid, nós vivemos mais um capítulo da escalada do autoritarismo no Brasil. Quando alguns ministros dos tribunais superiores interferem em outros poderes, exacerbam o ativismo político e praticam censura prévia, ferindo princípios constitucionais. Mas hoje, na CPI, por 6 votos a 4, com argumentos frágeis, foi aprovada a quebra de sigilo de dezenas de pessoas, sites, blogs, produtoras, todas elas defensoras de ideias conservadoras, sobre a frágil denúncia da propagação de fake news, que deve sim ser punida, de acordo com a legislação vigente. Se pratica o cerceamento da liberdade de expressão e a intimidação daqueles que possuem valores conservadores. Faço aqui um apelo aos homens e mulheres de bem, que foram eleitos pelo povo para representá-lo aqui no Congresso Nacional. Não há lugar para omissão nesse grave momento da história republicana. O dia 7 de setembro, para mim, não está associado à independência do Brasil apenas, mas também ao grito de liberdade que 33 anos antes foi violentamente reprimido no que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Para encerrar, eu estarei sim, senhor presidente, nas ruas, no dia 7 de setembro, não porque o presidente da República está chamando, mas sim porque é hora de defender um dos direitos mais fundamentais garantidos pela Constituição, o direito de expressar livremente as minhas ideias, pela liberdade do Brasil. Senhor presidente, eu queria aproveitar, já encerrei, só para dizer que tomei conhecimento da sabatina marcada para terça-feira do Procurador-Geral Aras, a recondução. Parabenizo pela pauta, mas tem um pedido que chegou antes, que é o do ministro, né, o do doutor André Mendonça, que chegou antes aqui no Senado e não foi marcada a sabatina ainda. E nós temos 10 ministros hoje no Supremo Tribunal Federal. Então é importante que o senhor puder, até pela precedência, marcar. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado. Parte complemento aqui ao senador Girão. Já nessa semana também me manifestei no mesmo sentido do nosso colega cearense com relação à preocupação do direito de opinião no Brasil. Sob o manto das ameaças, e que realmente nós temos que levar em consideração que os membros do Supremo, eles precisam agir quando realmente existe algum tipo de agressão a eles, porque nós não podemos admitir nenhuma pessoa da vida pública sendo muitas vezes colocada em situações de risco, de maneira nenhuma. Mas nós também não podemos aceitar que blogs que tenham ideias diferentes, que critiquem a justiça eleitoral, que façam críticas à própria política, sejam cerceadas.
Citei aqui, senador Girão, o exemplo do que está acontecendo no Afeganistão. O líder dos talibãs tem nas redes sociais total liberdade de falar o que quiser, inclusive com as imagens de execução de mulheres, execuções sumárias no meio da rua, a condição de pessoas presas de forma subhumana, estão lá colocando as ideias deles. E nós aqui no Brasil, desses últimos tempos para cá, temos visto os tribunais exacerbarem a função. Com todo o respeito que tem ao Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal, mas é hora de nós começarmos a questionar sobre isso. Uma sociedade, ela não pode impor apenas um lado. Os conservadores, como o senhor citou, os cristãos, os espíritas, nós temos o direito de nos manifestar da maneira que nós queremos nas redes sociais. Não cometemos nenhum crime de injúria, não cometemos nenhum tipo de racismo, nada. Apenas colocamos as nossas ideias, que têm sido apagadas, muitas vezes por decisões judiciais, nos sites, nos blogs. Então é hora de nós gritarmos realmente pela liberdade, para que o país tenha diversidade de fato. Não só diversidade para um lado, mas diversidade de ideias, de posicionamentos, diversidade de pessoas que querem conviver bem, se respeitar, mas com princípios fundamentais, que são diferentes na sua essência. Isso é o país, é o parlamento. Então, concordo, parabenizo Vossa Excelência com esse discurso e caminho no grito pela liberdade de opinião em nosso país. Parabéns, senador Girão.